falar um pouquinho sobre o que nós vamos abordar hoje, até para o pessoal se preparando. Absolutamente. Pergunta, né? Absolutamente. Eu acho que foi muito, honestamente falando, foi bastante surpreendente o resultado, tá? Muitas pessoas entrando em contato pelo Instagram e mesmo até aqui no YouTube, perguntando, sabe? E testemunhos fortes, inclusive, eu recebi aqui no... Já tiveram testemunhos, então? Fortes do discernimento que Deus deu. Isso é muito, muito bacana, cara. Muito bacana ver como Deus usa, né? A gente não sabe onde esses vídeos vão chegar, né? A gente não sabe como Deus vai usar e acaba sendo bastante surpreendente. Então, eu quero te agradecer, em primeiro lugar, pela sua disponibilidade de mais uma vez estar aqui conosco, de estar junto aqui nessa live de hoje. Eu queria começar orando, se você não se importar. Amém. Pai Santo, em nome de Jesus, eu gostaria de te agradecer por esse tempo, mais uma vez, na tua presença, onde a gente pode conversar das coisas concernentes ao teu reino, das suas prioridades aqui nesse mundo, Senhor. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela vida do Alexandre, obrigado pela tua obra na vida dele, o ministério que o Senhor tem derramado sobre a vida dele. Muito obrigado pela unção dele, muito obrigado pelo tempo que ele disponibiliza para o Senhor. Pai, muito obrigado pelas lutas e pelas dificuldades que eu sei, Senhor, que estão nuas e patentes aos teus olhos, mas que através dela o Senhor fortalece o teu servo. Obrigado pela sua esposa, Senhor. Obrigado pelo ministério dos dois juntos ali no Níger, impactando a vida de tantas crianças, Pai. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que essa live de hoje seja ungida pelo Senhor, guardada pelo sangue do Cordeiro, que as vidas sejam alcançadas, Senhor, transformadas, inspiradas, munidas, Senhor, de informação, para que elas possam estar atuando em seus lares, nas vidas dos seus filhos, em suas próprias vidas, para o engrandecimento do teu nome, Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus toda interrupção do inimigo na vida, nas nossas vidas essa noite, na vida dos queridos que estão assistindo. Senhor, eu proíbo em nome de Jesus que toda interferência seja afastada agora, Senhor, para que o fluir da tua palavra, o fluir do teu Espírito Santo seja notório no nosso meio. Porque a tua palavra fala quando dois ou mais estão unidos, Senhor, juntos, Senhor, o Senhor ali estaria. Então eu creio que o Senhor está conosco aqui, Senhor, nessa live agora. E eu dedico, Senhor, esse tempo em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amém. Eu acho que era bacana, não sei se tem alguns, pelo menos um apanhado, né, da primeiro bate-papo da gente. Eu acho que é bacana dar uma relembrada para o pessoal, que a gente falou um pouco sobre as influências, né, através dos textos, as influências que os nossos filhos ou nós mesmos a gente tem não observado tão direito e com clareza à luz da palavra. Isso tem prejudicado bastante aquilo que tem entrado na nossa casa. Em primeiro lugar, no templo do Espírito Santo, né? Exatamente. Eu acho uma coisa que ficou assim muito evidente e que eu achei muito oportuno que você fez, Alexandre, e muitas pessoas falaram isso, é que você em nenhum momento você apontou dedo para ninguém, né? Como? Em nenhum momento você apontou dedo para ninguém, você entendeu? Você não acusou ninguém, mas você pegou a palavra e mostrou, e você leu os textos. Isso são ferramentas muito, muito poderosas, né? Porque ajudam a trazer à nossa mente um filtro, ou criar na nossa mente um filtro, né? Para que quando a gente olhe para o mundo, as circunstâncias do mundo, a gente possa ter esse discernimento mais aguçado. E eu acho que a noite de hoje eu gostaria de dedicar um tempo que você compartilhasse, cara, da sua história, entendeu? Da sua trajetória, né? Tudo bem, entrou na mídia, ficou um tempo, e você falou assim, meio en passant na live passada, do seu envolvimento no mundo espiritual. Eu acho importante as pessoas entenderem de onde você saiu e como você saiu, entendeu? E como aquele contexto foi chave para você, de repente, despertar, cara, estou indo para o lugar errado, eu tenho que ter uma experiência com Cristo, e nesse sentido. E aí depois eu acho
Importante você falar, poxa, da mesma forma que você um dia foi usado dentro de um contexto onde uma mensagem era pregada para crianças, né? E agora Deus te usa dentro de um outro contexto, pregando a mensagem de Cristo para crianças também. De repente, como é que você vê a transformação do Alexandre e também dessas crianças? Você está há 20 anos lá no Níger, né? Uhum. Então, talvez as primeiras crianças já sejam adultas, já estejam casadas, e você pode ver o resultado da obra que Deus fez através de você. Então, assim, tem um bate-papo bem bacana e profundo, e eu quero que Deus te inspire. Cara, a palavra é tua. Manda bala que estamos junto aqui. Amém. Eu estava, enquanto você falava, eu já estava aqui, o Senhor colocou algo aqui para a gente estar começando, dando um primeiro texto, já que eu vou falar já do meu histórico. Uhum. Então, eu queria ler um primeiro. Bom, Mateus, você me ajuda nas leituras? Sempre você. Manda bala. Vai bem? Manda bala. Mateus 19, verso 13 a 15. Tá. Glória a Deus. Então trouxeram-lhe algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Os discípulos, contudo, os repreendiam. Mas Jesus lhes ordenou: deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas. E depois de ter imposto as mãos, partiu dali. Dificilmente os ricos serão salvos. Não, só até ali, né? É. Pula essa última frase que a gente entrava em outro contexto. Não, aliás, é que a tradução da Bíblia que eu estou usando aqui, eu estou lendo no iPad. Ok. É o subtítulo do próximo. Desculpa. Por isso que... a gente pode entrar numa outra área também. Um outro dia, quem sabe um bate-papo, falar um pouco sobre isso, né? O problema não é ser rico, é ter amor ao dinheiro, uma série de coisas. A seguir cena dos próximos capítulos. Quem sabe, já deixou um gancho aí para a gente entrar, que é uma área muito bacana de se abordar biblicamente. Uhum. Mas por que eu trouxe? Enquanto você estava falando, fala um pouquinho de quando criança, tal, me veio esse texto sobre como é que já desde os discípulos ali embaraçava, dava problema, o chamado BO, né? Ou BO, né? Dava esse probleminha para que as crianças chegassem perto do Senhor. A gente sabe que Jesus é a palavra, né? Então vamos trazer mais claro um pouquinho, vamos entender que como é difícil e quantas coisas perturbam ou tentam não deixar que a criança conheça a palavra, que é o próprio Jesus, né? E o Senhor mesmo falou: vinde a mim, deixa vir. Mas a correria do dia a dia, os devices, os joguinhos, aquilo e outro, e um monte de coisa, embaraça as crianças de conhecer o verbo. Então, vamos partir por esse princípio. Eu fui uma dessas crianças que não tive o estudo bíblico, o conhecimento da palavra, conhecimento de Jesus, né? No máximo que tinha na minha vida, na minha casa, era o Natal, lá comemorado no dia 25 de dezembro, como muita gente comemora, e no máximo também aparentada já alcoolizada, às vezes saía briga, né? Então é isso que acontece E quem ganhava mais presente, uma competitividade daquele comércio absurdo, né? Que é incutido já no coração da gente desde pequeno, e muitos trazem isso até para depois do conhecimento da palavra, porque é como numa outra religião bem grande aí, né? Que também ela vai mais ela prefere a tradição do que a palavra, né? Não precisa nem citar o nome, né? E de repente a crentaiada vem nesse vácuo e continua trazendo e fazendo aquelas festas e rituais que não tem nada a ver com o texto. Uhum. Não, mas é a tradição, o que vão pensar, tal. Então eu fui crescendo nesse ambiente, embora era o melhor do que a minha família poderia tentar passar, né, do ensinamento deles. E a gente vai crescendo, eu fui crescendo assim, então sendo uma criança egocêntrica, né, no qual me bajulavam,
me davam muitos presentes sempre. Talvez a minha criação, a minha família, elas tinham uma condição muito boa, né? Uma classe média alta, na altura. E o problema ali não era dinheiro, mas sim era compensar a falta do carinho, da família, da estrutura familiar, com presentes e coisas. Eu conheço até muita gente nos Estados Unidos, tenho muitos amigos aí nos Estados Unidos, e a gente conversa, às vezes eu converso com um pai ou com uma mãe que são amigos nossos, tal, eu falo, e aí? Nossa, vou dar tudo para o meu filho que eu nunca tive. Eu falei, não cria seu filho um monstro, pelo amor de Deus. Porque acha que só porque hoje pode ter uma condição, você vai fazer tudo o que você não teve, em termos materiais. Né? Eu sou uma prova viva disso, que eu fui uma criança estragada por esses valores. Então, meus queridos, principalmente que vocês têm uma condição hoje, ou têm um outro padrão de vida, né? Não estrague os seus filhos. Esse é um ponto de partida que eu dou pelo meu exemplo. Comporte o seu filho, ensine o seu filho, primeiro, a andar nos caminhos que deve andar, que é a palavra. Segundo, meus queridos, em nome de Jesus eu falo com temor e tremor. Você ensine o seu filho a agradecer ao Senhor. Se você levar ele para pegar uma pizza, né, num to-go, sentar numa calçada e comer com ele e falar, a gente tem só isso aqui e água hoje para a gente, um slice para cada um, um pedacinho para cada um. Como ele também pode estar agradecendo a Deus da mesma maneira, ok? Se você levar ele na Casa Branca ou no Palácio do Governo para comer. Que ele tenha um coração, que ele saiba reconhecer que tudo quem faz é o Senhor. Ele tenha um coração grato, como a tudo dai graças. Que ele seja uma pessoa que seja criada nesses princípios, né? Por isso nós já lemos, acho que no primeiro bate-papo, sobre ensine a criança nos caminhos que deve andar, tal. Então, eu posso falar um pouco sobre esse início, né? Início da minha vida, que eu fui criado fora da palavra do Senhor. Então, eu tive vários obstáculos a começar com a minha própria família, que não conhecia o Senhor e que não me ensinaram e não deixaram com que eu conhecesse a palavra desde pequeno. Então, eu tive muitos problemas, né, no caminhar. Então, eu fui crescendo no meio artístico, fazendo propaganda de TV. Logo depois, perceberam, né, que eu tinha uma percepção para música, comecei a tocar piano, depois violão. Os meus pais foram me incentivando, me dando instrumentos. Aí eu mudei para BH, Belo Horizonte, morei 6 anos por lá. Lá eu comecei a ter aqueles grupos de rock, aqueles grupos ali dos coleguinhas de garagem e tal, vamos formar uma banda. Participei de um grupo de dança e ainda joguei bola. Então, eu queria ser famoso. E aí começa a entrar alguns textos que eu não tinha conhecido lá atrás. Um deles, Isaías 42, 8, diz assim, eu sou o Senhor, a minha honra e glória não darei a ninguém, nem as imagens de escultura. Ou seja, Deus não divide a glória dele com ninguém. E tem vários outros que eu poderia citar aqui. Porém, eu queria aplauso, eu queria ser ovacionado, eu queria ser glorificado na terra. No meio artístico, tem até uma frase que se intitula Síndrome de Lúcifer, querer ser igual a Deus. Então, foi passando o tempo, as coisas foram acontecendo e apareceu um grupo. E antes disso, eu já fazia produção de TV local também, lá em Minas. Então, fazia produções também de alguns eventos e coisas que aconteciam. Eu gostava desse meio. Que idade você tinha? Olha, no meio de produção eu comecei com 14. Muito cedo. Falei até na outra live, o papai até me emancipou, porque que eu tinha que ter viagens, saía, voltava muito tarde, e às vezes então tinha que ter sempre um maior, uma pessoa maior para ser o meu responsável,
Quando meu pai não podia ir, então, e meu pai já estava de idade, não dava para... E tinha os afazeres dele. E eu ali naquela busca e fui galgando aquilo. Com 17 para 18 anos, apareceu um grupo na Rede Globo, chamava Paquitos, e precisava do cantor daquela equipe. Então já tinham alguns garotos e precisava de um cantor para sair o grupo. O grupo iria dançar e cantar. Muito bem, um grupo de dança cantante. Eu fui me inscrevi lá no Rio de Janeiro e fui passando nos testes. Entrei, não tive nenhum momento esse negócio de ter um padrinho para entrar ou ser o peixe de alguém, nada. Absolutamente nada. Eles gostaram da versatilidade de instrumentos que eu tocava, gostaram da minha voz e eu preenchi o padrão do que eles queriam, né? Na fotografia, no vídeo e dançava já também. Então, fiquei de 88 a 92 lá. Tecnicamente, aprendi, soube tirar o proveito daquele momento e daquela situação, porque muitos deslumbravam com aquilo. Eu deslumbrei também, porém, eu tinha um foco. Eu preciso aprender com os melhores profissionais da época que lá estavam nos servindo, desde uma parte técnica, a parte de filmagem, de coreógrafos, enfim, diretores. Eu falei, eu preciso aprender o máximo dessa parte técnica. Então, porque eu sabia que aquele grupo era só uma passagem, aquilo ia acabar. Então, eu já entrei sabendo que já ia sair. Então, eu já estava focado nisso. E assim, então, eu tirei proveito nisso. É isso que eu posso falar daquela época, até porque eu tinha uma outra dinâmica, era mais novo, então eu tinha 17 para 18 anos, é uma outra cabeça. É evidente que o sucesso também subiu a cabeça e você se torna uma pessoa muito egoísta, muito egocêntrica, né? Imagina, você é o cantor do grupo que fazia shows de estádio com apresentadora e filmes e turnê na América Latina, por onde andava aquele monte de grito e fãs. Então... E era o que você buscava inicialmente, né? Era o que eu buscava, porque eu queria ser glorificado. Então, eu tinha, inclusive, uma rede dos fã-clubes oficiais. Então, eu montei uma rede disso. Uma rede dos próprios fã-clubes, chamava Xandistar. Tinham mais de 350 só no Brasil, fora América Latina. Uau! Só desse fã-clube. Para abrir, teria que ter no mínimo 200 garotas. Então, eu tinha umas secretárias que cuidavam disso. Era um negócio bem organizado. Quando a gente chegava para fazer show, por exemplo, vai em Porto Alegre, com a equipe da Xuxa e todo mundo. Uhum. Então, tinha aqueles enormes fã-clubes, é evidente, né, da apresentadora, mas tinha o meu fã-clube específico organizado também, com camisetas com o meu rosto. Eu fazia um auê para tudo quanto é lado que a gente ia. Ninguém ficava, o pessoal ficava... Devia pensar, esse cara... Meu... Enfim, então eu sempre já tinha essa visão, eu já era visionário, só que numa visão errada, né? Eu usava essa questão visionária para a minha própria idolatria. Certo. E a coisa até que funcionava. Né? Só para você entender. Então, foram aumentando os fã-clubes, eu ia fazer a inauguração dos fã-clubes. Enfim, eu ensaiava, eu tinha um grupo, 2 grupos, né? Eu ensaiava Panchitos e Panchitas. De madrugada, imagina aqui que coisa. De madrugada, tipo 3 da manhã, 2 da manhã, eu marcava onde eu morava, no Rio, tinha um espaço na parte hotel que eu morava, eles me liberavam de madrugada, sem fazer barulho, e eu ensinava todas as coreografias, né? Tanto das meninas quanto dos meninos, perfeita, para esse grupo de cover nossos, e aí a gente produzia e vendia esses covers, né? Uma loucura. Então, assim, eu sempre estava na frente, eu estava um passo ou 2 na frente. Mas, desculpa, me permita te perguntar, Xandro, meu computador deu pau aqui, apagou, cara, por isso você ficou sozinho na tela. Mas tá gravando, né? Tá rolando. Tá gravando, graças a Deus. Aonde está o envolvimento do mundo espiritual nesse contexto? Porque você falou assim muito do seu desejo humano. Mas aonde está a esfera espiritual e a atuação dela? Ok.
desde pequeno, a família no qual eu fui criado, eles tinham segmentos, acho que a gente não vai poder ficar citando nomes aqui, Bem, mas segmentos espirituais, espíritas, enfim. E eu iniciei nisso. E depois fui conhecendo outras vertentes dentro desse meio oculto, ok. de ocultismo, tudo. Então foram vários lugares que eu passei, vários pactos e muito envolvimento com as trevas. E esses Isso é, pactos, eles eram absolutamente conscientes. sim, Você sabia o sim, que você estava fazendo. sim, porque você chega num limite. Existe uma coisa chamada linha branca, linha negra, né? Resumindo. Tá? Mas, na verdade, a gente sabe que qualquer tipo de consulta morto é abominação a Deus, isso está na palavra, né? A gente já conhece, já sabe. Sim. E então não tem essa de até aqui foi o meu limite para desenvolver, agora eu tenho que procurar outros horizontes. E fui procurando, e cada vez procurando mais densa treva. Mas existia uma promessa do outro lado de que você seria recompensado por essa busca? Eu tinha uma autoestima grande. E eu sabia que o que eu fazia por tocar instrumentos, por dançar, eu tinha uma qualificação que daria para eu conseguir o que eu queria. Então, eu não era assim um fabricado, o cara é fabricado. Acabou o grupo Paquitos, não vai fazer mais nada, porque o cara não canta, não dança, não... acabou aquilo. É diferente, eu sabia o que eu podia fazer. Mas você sabe de uma coisa que eu lembro daquela época, tá? Eu assistia en passant, né, o programa e via quando vocês estavam a vivo. Você era destacado, de longe. Então, tinha uma coisa, eu não sei explicar. Hoje eu sei explicar, mas eu tinha muita sede, eu queria fazer a coisa o melhor que eu pudesse. Eu treinava de madrugada, eu dançava de madrugada para não esquecer as coreografias. Treinava, eu era né? muito esforçado. Então, o que eu queria trazer, por exemplo, para quem está nos ouvindo, utilizar os dons que Deus deu para a glória do Senhor. Então, ora, se eu era desta maneira, esforçado para a minha glória própria, imagina hoje para o meu Senhor. Então, a gente tem que direcionar esses dons que Deus tinha dado para a glória dele. Não é para a gente só achar que está tudo bem e acabou. Sim, mas isso é um processo de maturação na sua curva de conhecimento das coisas de Deus. Sim. Mas tem que ter chegado um momento nessa história onde você falou, cara, para onde estou indo, né? Não. Eu era consciente, eu sabia que eu ia para o inferno quando morresse. A troca é essa. Como assim? Eu sabia, dentro dos meus pactos, era a minha fama mundial em troca da minha alma eterna. Cara, isso é fato, é jogado aberto. Eu não estou falando de pegar uma vela em uma esquina, essas coisinhas que a gente vê aí. Né? É porque eu não posso citar essas coisas, senão travam o YouTube. Mas eu estou falando de outros valores, outras coisas, consciente. É outro nível. Mais profundos, né? É outro nível de coisas. É outro nível porque você vai querer uma fama mundial. No mundo jaz o maligno, né? Como é que eu entro no sistema dele? Como é que eu entro no... Muito bem colocado, muito bem colocado. Como é que... Do mesmo jeito que, por exemplo, você tem um grupo de louvor, né? Deve ter pessoas que estão nos ouvindo aí, talvez está à frente aí de um grupo de louvor, de oração, intercessão. Ora, chega uma pessoa toda esquisita, toda manchada, rosnando e não sei o quê, e falando que Jesus não presta e tal, mas eu quero entrar nesse grupo de intercessão. Já vai entrar ali orando junto? Claro que não, né? De maneira nenhuma. Da mesma forma, quando chega uma pessoa cheia do Espírito do Senhor, lavado e remido no sangue do Cordeiro, entra numa portal da treva e quer compartilhar junto ali, levando luz na treva. É evidente que, se não for Deus te colocar ali dentro, com um propósito muito específico, um plano de Deus muito claro, a pessoa não vai ficar ali. Então, não tem comunhão luz com trevas, né?
Você tocou num aspecto aí, né, interessante, que eu quero trazer aqui a nossa discussão. Cara, eu tô aqui fora nos Estados Unidos e tô vejo muito a internet das coisas que acontecem no Brasil e tô sabendo do Rock in Rio que vai rolar aí, né? Nem sei o que vai rolar. Não, vai rolar, vai rolar. Vai Só rolar. vai rolar top, né? E o interessante é que você falou com muita propriedade. Não existe uma banda cristã de rock no Rock in Rio. O que será? Você acha que daí entra alguém cheio do Espírito de Deus ali, começa em nome de Jesus, meu amigo, aquilo vira um. Tu acha que o inimigo vai deixar isso aí? Não, mas tem toda razão, tem toda razão. Faz todo sentido. A porta de entrada para o sistema. Isso é sensacional, essa colocação. Então a gente tem que tomar muito cuidado e entender esses valores. Eu estava até buscando aqui, já estou pagiando aqui um texto. Enquanto isso, tem alguém por aí já? Tem alguma pergunta, talvez? Vamos fazendo aí que a Paulinha Eu estou achando aqui, um texto. Paulinha vai me ajudar. Paulinha está lá no outro lado do planeta e ela é uma benção, me ajuda sempre. Cadê? Ela está lá? Está na benção? Paulinha, Então vamos lá. Enquanto isso, eu estou pegando o texto aqui. Gente, se vocês quiserem formular perguntas aí, já está na hora de começar a fazer aí as suas perguntas e a gente vai estar anotando aí para estar respondendo. Já estou aqui, já está na mão. Então vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 e 15. Não vos ponhais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade pode ter justiça com a injustiça? E que comunhão a luz com as trevas? E que concordância há Cristo e o maligno? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então, é muito claro o texto. É muito claro, né? É muito claro. Então, eu estava indo por esse caminho, tá? E eu acredito que é evidente que foi pelos dons que eu tinha, que apreciaram muito pela minha idade e o que eu fazia. Tanto é que tive uma opção também para poder cantar solo. Então, as coisas, eu sabia onde eu estava pisando. E não é uma coisa assim, eu quero ser médico, mas não gosto de ler. Sabe aquele lance? Tipo, meu pai pode até ter muito dinheiro, me pagar um diploma, ou não, nem sei se isso é válido, me perdoem, é até uma falta de respeito com os doutores, mas eu não sei, enfim. Mas só para falar que eu tenho um diploma. Então, mas eu não sei nada, não. Então não vai muito longe, né? Primeira consulta, segunda, a pessoa vem, não vem mais. E visto é que, para a glória do Senhor, de fevereiro de 95 para cá, esses dons de compor, de estar louvando, de estar ensinando dança, de estar participando exatamente de um núcleo de artistas cristãos, que a gente tem orado, ministrado para centenas e centenas de artistas de todo o meio, desde artistas plásticos a cineastas. Eu vi que você estava outro dia num seminário de dança, né? Isso, seminário de dança aqui, né, nacional. Então a gente lá orou aí lá foram bailarinos, dançarinos, pessoal de jogral, pessoal que seria a ministração através da arte corporal. Então, para quê? Para centrar e levar esse texto, levar a palavra, não a sensualidade na dança. Cuidado com as roupas quando você vai estar se apresentando, porque ali você está sendo vitrine. Vocês são exemplos para os que estão vindo. Você não precisa ouvir música que não edifica a Deus para você tirar coreografia. Você não precisa dançar de uma forma sensual. O homem é homem, né, cara? Não pode estar com um passinho afeminado. A mulher é mulher, ela tem que estar naquela delicadeza feminina, não pode estar naquele jeito. Então, explicando isso, porque é a falta de, às vezes, ter esse direcionamento, de entender que não há comunhão, luz e trevas.
Então, mas dá para se fazer isso de uma forma agradável aos olhos de Deus. Mas tem que ter uma desintoxicação do mesmo jeito, na dança, do mesmo jeito. Estivemos trazendo também para atores, o pessoal de samba, muitos se converteram de escolas de samba, Uau. Eram puxadores de escolas de samba, se converteram, tem um que é pastor. Nós estivemos na semana passada também nesse encontro, e ali foi orado, foi explicado. A gente tem ministrado para tudo quanto é sistema dentro do núcleo de artistas, né? Porque é isso, né? São, cara, é com os artistas, é com os nossos filhos, é conosco mesmo. Não tem comunhão, luz e trevas. Ponto. Então, tente entender isso. Aquele que fala que vive com o Senhor e caminha com ele, procure andar como ele andou. Cara, ou você é discípulo de Jesus ou você não é. É só um religioso. E vai bater na trave, porque naquele grande dia, lembra? Senhor, Senhor, expulsei demônio em teu nome. Senhor, Senhor, não te conheço. Então, isso foi. Eu sabia o que eu estava fazendo, ok? Por isso, o encontro pessoal foi algo, um chamado específico, foi através de uma música, que eu nem lembro qual era, mas era um grupo de louvor regulando o som para o culto. Então, foi sobrenatural. Não adiantava o cara vir com o panfleto, Jesus te ama. E você estava na igreja? Era uma igreja, você estava na igreja? Era uma denominação. E eu estava saindo de um estúdio, ouvi um som a quase um quarteirão do lugar, era humanamente impossível, e esse som me levou para esse lugar. E quando eu vi que era uma denominação evangélica, eu falei, nossa, meu, nada a ver. Eu já sabia para quem eu servia, o que eu servia, e o meu lance era a troca. Me dá a fama que você leva a minha alma, mas eu quero ser glorificado aqui na terra. Uau. Então, essa era a tônica da coisa. Então, eu não estava no engano, como tem muitas pessoas que estão no engano. Tem alguns que fazem alguns tipos de coisa, ou até creem em algumas coisas, mas no engano mesmo do diabo, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não entenda, né, e não compreenda as coisas. Mas no engano eu não estava. Deixa eu te fazer uma pergunta. E talvez não seja uma pergunta em si, mas é uma percepção que eu tenho. E você falou algo muito, muito tremendo ainda há pouco, do sistema, né? Do mundo jaz no maligno. É quase que impossível, veja, esse sistema, alguém está no top, no topo, absolutamente no topo, que seja referência atual e não tem um envolvimento com as trevas bem densas, né? Ou seja, eles chegaram lá só por acaso. Não existe isso, né, cara? Eu, Alexandre, eu posso falar por mim. Eu não conheço. Pode existir? Não sei. Mas eu não conheço. Eu não conheço. Quem não tem envolvimento. Não é porque é bem complicado. Eu não sei. Eu não posso afirmar que não é, mas eu não conheço aquele que é do Senhor e está lá naquele lugar onde... Porque eu fico pensando, não... o mundo jaz no maligno, né? A nossa luta não é contra principados e potestades, desculpa, não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores do ar, a Bíblia diz. A comunicação, ela é feita no ar, ou seja, existe um domínio nas mãos do inimigo que controla a comunicação, entendeu? É ele que controla, isso é inevitável. Tem algumas situações que são ímpares, como por exemplo a Rede Record, que eu acho que é uma bênção de Deus, a despeito do que as pessoas podem falar dos bispos, sabe? A despeito dos julgamentos. Mas, cara, essa Rede Record é uma bênção de ter essas novelas sabe, da Bíblia. Quantos milhões de pessoas estão assistindo pela primeira vez a palavra? Quantas milhões de pessoas estão sendo tocadas? Mas, num passado não muito distante, a Globo mandava nesse contexto e ela manda muito. Então você vê pelas novelas o tipo de mensagem que passava, você vê os programas, os filmes, cara, sabe, até os artistas que estão despontados, não é possível que não tenha. Eu conheço raríssimas exceções
mas assim, raríssimas, que eu conto no dedo, que você olha para a pessoa e você vê que a vida é uma vida coerente com aquilo que ela acredita, né? Fora isso, cara, é uma baderna geral. E por eu trabalhar, eu trabalhar nesse meio aqui de turismo, você acaba conhecendo muita gente dos bastidores, né, cara? E eu já soube de situações ali que são realmente de arrepiar. Por isso que eu fico pensando, fico olhando esses artistas aí, né, que estão aí no alto, no momento mais top da carreira deles. Cara, é impossível que não exista algum tipo de acerto, de algum tipo de pacto, né, cara? Você olha para Mateus capítulo 4, se o diabo foi sem vergonha o suficiente para oferecer isso para Cristo, que era quem ele se prostrava na eternidade, ele não vai oferecer isso para as pessoas normais. Yeah. Entendeu? E se você pega ali, depois logo desse momento ali da tentação, logo em seguida, Jesus ele parte, capítulo 5, 6 e 7, que é o Sermão da Montanha. Sim. A gente vai analisar. Então, o Senhor está dando vários ensinamentos em tudo quanto é área ali. Sim. Exatamente, já estava tipo já ó, minando, falou, olha, isso aqui, cuidado nisso, cuidado na oração, cuidado nisso aqui, perdoe, ore, e aí vai. Caminha a segunda milha, dê outra face, ele começa a dar aquele ensino que a gente sabe, que depois em casa, né, fica aí para o pessoal, dá uma lida, relê, lê umas 100 vezes, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que é o Sermão da Montanha, É impressionante. mas não é ler por ler, é ler, mas que você consiga caminha a segunda milha, quando você conseguir aplicar pelo menos essa, aí você pula para outra. Isso que eu estou falando nesse sentido, porque não é fácil. Para acontecer o que Jesus propõe ali, a gente tem que negar a si mesmo, tomar a cruz e depois seguir. A gente falou um pouco do si mesmo, né, na outra vez, de negar a si mesmo, né, para ser um discípulo. É verdade. Mas aí foi isso. Então, foi um encontro sobrenatural. E quando eu tenho esse impacto de Jesus na minha vida, naquela tarde, eu vi que era sobrenatural. Eu pensei até que era alguma coisa do inimigo mesmo. Mas depois eu vi que não era. Porque eu entrei e ali falei muito aberto com o Senhor. Olha aqui, Deus. Tá, o que você pode me dar? Muito arrogante, eu falei. Eu tenho a fama, tenho dinheiro, conheço grande parte do mundo. O que você pode me dar? Então faz o seguinte, muda minha vida radical. Quando eu falei isso, então, foi o clique. Parece que saiu de dentro de mim um peso como nunca tinha acontecido em nenhum lugar da minha vida. Cara, isso aconteceu a mesma coisa comigo. A mesma isso. E aí acabou. Que incrível. Fevereiro de 95, acabou. Aí eu parti, comecei a limpar as coisas da minha casa, literalmente, né? Você falou que queimou tudo, né, cara? Tem um texto, inclusive, aqui, um dos que foram base para que eu limpasse a minha casa, né? Eu vou começar lendo aqui, que eu acho que é bacana, porque tem a ver com o que a gente vai estar falando, que é de limpar, tomar cuidado. Os textos todos estão na nossa primeira live, né? Então, o pessoal entra e pega ali os textos para você dar uma limpada ali na casa. Vou deixar, né? Só para avisar o pessoal, vou deixar o link da primeira live no descritivo dessa live de hoje, assim como eu já coloquei nessa descrição todos os seus contatos, Xande. Ah, você já pôs? Já está tudo lá. Então não vai precisar pôr esse aqui, então. Olha, então, eu ia falar que você não vai precisar que o Facebook... não precisa dar o print, então, né? Não precisa, mas vamos botar. Ah, tá bom, então não precisa. Então tá, então eu vou tirar. Então tá. Então, eu queria ler o primeiro texto, para vocês entenderem depois por que eu me desfiz daquelas coisas. Eu queria deixar bem claro para o pessoal, porque é o seguinte. Ora, se eu sei que eu estava numa vida, por exemplo, de falsificação de CD, vamos por isso que é mais fácil, para o pessoal entender. Estou bem à vontade aqui, estou bem em casa, bem à vontade, tranquilo. Fica à vontade, sinta-se em casa.
Então, eu falsificava, vendia sem nota e tal. Aí Jesus impactou minha vida, tá? Vamos dar o nome de Marcelo, o irmão Marcelo, pronto. Aí o irmão Marcelo fala, eu não posso mais fazer isso. Mesmo se for ceder para os crentes, eu não posso mais fazer um negócio desse. Isso aqui eu estou sonegando, eu estou fazendo uma coisa ilegal, tá tudo errado, não posso fazer isso. Então ele para de fazer isso. E aí ele já tinha um monte de capinha lá, tudo não sei o quê, cara. Nossa, mas eu vou ter maior prejuízo. Eu prefiro ter o prejuízo e entrar pelo texto, vai, não peques mais, ou seja, já estou sabendo que aquilo não presta, é ilegal. Então, eu queimo tudo. Aquilo lá que não tinha nada a ver e que estava ilegal. Então, foi alguma coisa que aconteceu comigo, foi basicamente isso. E teve vários textos, eu queria ler um deles, pelo menos um ou dois. Deuteronômio 7, verso 26. Não meterás, pois, coisa abominável na tua casa, para que não seja amaldiçoado semelhante a ela. De tudo detestará, de tudo abominarás, pois é amaldiçoado. Ora, se eu sei que algumas coisas eram completamente idólatras, eram coisas que me remetiam a um egocentrismo, eram roupas que eu tinha pactos, eram coisas que me traziam lembranças de rituais. Por que é que eu ia ficar com aquilo na minha casa? Só que eu venho de um meio artístico, então eu tinha uma infinidade de materiais e coisas. Faz sentido, todo sentido. E tem um outro texto que é muito bacana, que eu quero compartilhar com vocês também. Como Moisés fez com o bezerro de ouro, né, cara? Pronto, tá aí. Não, vou levar o bezerro, guardar na tenda, só para mostrar que isso aqui ouro, não deve... Vou ouro e fazer objetos para o tabernáculo. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E tem também Atos 19. Se a gente vai ler desde lá do capítulo do verso 8 até o 20, eu não vou ler porque é grande a história. Lembra que Paulo eu conheço, os filhos de Seva, lembra que eles iriam falar no nome de Jesus? Paulo eu conheço, mas vocês não. E subjugaram os filhos de Seva, do sumo sacerdote e tal. Aí olha só o que aconteceu no verso 18 em diante. Mas o pessoal pode ler o capítulo 19 todo, tá? Até o 20. Verso 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras. Os que creram que quem é de Paulo, é de Deus o negócio. Ou é de Deus ou não é. Também, muitos dos que haviam praticado artes mágicas reuniram seus livros e o queimaram diante de todos. Calculados os preços, achou-se um montante de 50 mil denários. Caramba. Mais ou menos 4 milhões de reais, tá? Foi queimado ali. Então, era uma grana, não era qualquer coisinha, tá? Isso eu tinha feito um cálculo em real isso há uns anos atrás, deve ser mais hoje. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então, eu não fiz nada para aparecer ou não sei o quê. Não, eu estava falando publicamente. Saí das trevas. Jesus me deu vida. Eu sou do Senhor, lavado e remido do sangue do Cordeiro. Essas coisas aqui envolvidas com pactos ou coisas que desagradam a Deus, eu queimo. E eu tinha a mesma fé e tenho até hoje que a palavra do Senhor, do mesmo jeito naquela época, que foi um escândalo para muita gente, ou os que ainda creem em Jesus, mas ainda faz a sua mandinguinha, amém. Creio em Jesus, mas ainda fico vendo filme de terror. Creio em Jesus, mas estou por Halloween. Creio em Jesus, mas sou assíduo nas novelas que não edificam. Creio em Jesus, mas tudo é dos monstros. Então, peraí, meu amigo. Ou é, ou você não é. É literal, não dá para brincar. Os que vão descer o pau em você é aqueles mornos. São os mornos. Exato. Ou os que não estão entendendo nada, porque é loucura para quem não conhece.
mas eu tenho convicção que foi uma direção de Deus, eu não sou louco. Então, o reflexo daquilo lá, eu acredito que assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Por quê? Eu estou convicto, falando que não negocio a minha fé, o que é pecado, aquelas coisas espirituais, que consulta morto, uma série de coisas. Então, não tem que a fada boa, a mágica boa, o mágico bonzinho. Cara, magia é magia. Ponto. Eu acho que existe uma neutralidade, né? Uma aceitação muito grande numa certa, uma certa camada da igreja, né? Onde tudo é ok, tá tudo certo, entendeu? Cara, de certa forma, eu vivi um bom tempo dentro de um contexto onde está tudo certo, entendeu? E você vê os frutos daquilo, né? Você vê lá na frente os frutos. Então, assim, é muito louvável o que você está fazendo. Eu experimentei isso na minha vida também, cara, porque Amém. eu era fãzaço do Kiss, né? Eu vou fazer uma. Aliás, eu vou começar uma série, uma websérie aqui no meu canal, falando sobre música e o satanismo na música, né? E como que o diabo fazia. E, cara, teve um dia que eu quebrei tudo. Peguei um martelo no meu quarto e deu um acesso de loucura, eu quebrei tudo, porque eu sabia que eu tinha que fazer aquilo. Mas é o que você falou, como existe aquele relacionamento naquela religião, como assim dizer, forte no Brasil, né? Existe um apego muito forte. Existe um apego emocional. Mas eu acho que seria importante se a gente pudesse entrar em algumas das perguntas que foram feitas aqui, Xande, Vamos se lá. me permitir. Vamos lá. A Paulinha Boff, lá de Caxias do Sul, é uma benção, uma irmã querida, sempre me ajuda aqui nas lives. Eu falei para ela que se ela completar 5 lives, eu vou dar um presente para ela. Já fizemos 3, né, Paulinha? E uma das perguntas que foram feitas aqui pelo Gilberto Herculano. Paz, Alexandre, já viu sacrifício humano? Sim ou não? É sim ou não? Não precisa nem descrever mais. Prefiro não falar. Prefere não falar, então tá bom. Tem algum pedido que você lembra que fez para o mal? Vários. A partir do momento que eu falo que um lugar, por exemplo, para minha própria vida, não precisa nem ser para os outros, eu estava fazendo mal para mim mesmo. Em troca da fama, eu vou para o inferno tranquilamente. Então, pronto. Que é o pior mal que eu me autodestruir, sabendo que, tipo, não dando valor para o que Deus criou. Então, eu acho que esse daí foi o pior mal, assim, e o desprezo, né, do Senhor, né? Eu acho que o pior mal foi para mim mesmo. Verdade. A Larissa da Costa está perguntando, mas quando você fazia o pacto, Alexandre, você não sentia que aquilo era errado? No fundo, Não, você sabia que era errado ou você se arrependia depois? não arrependia. Há uma diferença entre, também, eu acho que é bacana falar, entre remorso e arrependimento. O remorso talvez é só, não devia fazer. Mas já fiz. O arrependimento, eu entendo que é quando o Espírito Santo de Deus é ele que nos convence, né, do pecado, do juízo e de tudo mais, e do que somos necessitados e carecemos da sua graça, da sua misericórdia, do seu perdão. E quem faz isso e quem nos dá esse arrependimento para que a gente faça a convergência de um caminho para o outro, isso aí é poder de Deus. Então, eu acho que... Então, a palavra diz, né? Não é o que eu acho. A palavra diz que é através do Espírito de Deus que a gente consegue ter essa noção de arrependimento. Amém, amém. A Lilian Caetano está perguntando assim, como você vê a conversão de uma boa parte das ex-paquitas ao cristianismo? Eu não vejo, eu acho assim, gente, antes eu era muito ligado pelas redes, até vou até comentar isso, e chegou um momento que o Senhor falou assim para mim, é bem claro assim, eu quero compartilhar com vocês, até porque antes eu era muito mais assíduo numa outra dinâmica, tanto no Instagram, no Facebook. Deus redirecionou num tempo novo e falou, filho, a partir de hoje, em outras palavras,
tipo, cuida da sua vida. Porque eu cuidava, às vezes, um pouco da dos outros. E, tipo, via um negócio errado, como se eu não errasse, né? E ficava detonando. Não, mas você viu o que fulano fez? E tal, 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 tal. Eu era um terrorista gospel, né? Eu estava na esquizofrenia gospel, achando que só eu era o santo e eu tenho dificuldades como qualquer um, né? Tenho as minhas lutas diárias, né? Então, eu tenho contato com duas delas, uma um pouco mais, a gente se fala mais, e uma outra às vezes. Mas das outras eu não tenho mais contato e até tentei, mas não tive êxito. Então, eu não sei como tem sido a vida delas, eu não acompanho as redes sociais delas. A minha vida é isso, olha, é estar procurando o estudo da palavra, estar sempre aqui buscando a ocupar minha mente com as coisas do Senhor e, claro, algumas notícias ou outras, algum irmão me manda ou algum outro irmãozinho, olha, tal coisa aconteceu, mas eu, tipo, passo bem e, Pai, que o Senhor possa estar guardando, cuidando, se revelando a eles, a elas, e para que eles possam entender o propósito. Então, assim, hoje eu abençoo. Antes eu batia de frente e ainda denunciava. Entendi. Então, isso faz parte de um amadurecimento também, eu acho, com o Senhor. Foco, né, cara? Foco, né, meu? Isso. Foco, né? Então eu não saberia muito responder sobre essa pergunta das meninas, mas o que eu pude, eu Ótimo. coloquei. Não, ótimo. Deixa eu ver aqui. Sua família toda se converteu, pais e irmãos? Meu pai já tinha falecido, a minha mãe já era idosa, mas eu levei para a palavra. Meu irmão está na palavra e tenho mais uma irmã, ela é simpatizante, mas Ainda não se dobrou. não, os familiares não. Vai chegar lá o momento certo. Eu acho que tem uma pergunta aqui que eu achei interessante. Quando você aceitou Jesus, a Larissa, obrigado, Larissa, pela sua participação. Quando você aceitou Jesus, teve muita luta espiritual na sua vida, como perseguição, Até problemas. hoje. Até hoje. Hoje maior ainda. A pessoa pensa que é só naquele impacto de início. Não. Quanto mais você vai. Lembra que a palavra diz que quanto mais te é dado, mais te será cobrado? Então, é um crescente. Quanto mais você, por exemplo, tem um pouco de conhecimento do texto, o Senhor te revela algumas coisas. Primeiro, quanto mais você estuda a palavra, mais você sabe que não sabe nada. Porque a palavra é a palavra viva, é o próprio Senhor Jesus. Então, ele se revela a cada manhã, coisas novas, como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todo dia você vai ter que entender que você necessita dessa fonte de inspiração que é o próprio Senhor. E para isso, então, você tem que se relacionar com ele. Mas, olha, eu perdi aqui. Como é que era a pergunta? Se você tem muita luta espiritual. Tá, luta. Então, a luta sempre vai ter. Imagine olhando a vida de Paulo, estamos falando do apóstolo Paulo, olha a categoria dele, né? E olha o que ele sofreu e o que ele tinha. Então, o que dirá nós? Que estamos num mundo muito mais promíscuo, muito mais fácil tudo, um fast food e as coisas acontecendo a frações de segundo. Então, as batalhas são todos os dias. Então, todo dia, quando você até entra no carro, no farol, para você não passar vermelho ou uma olhada ou determinadas coisas, você tem que estar atento, tem que estar muito atento. E as lutas vêm, perseguição vem, muitas injúrias, mentiras contra. Isso vai ter sempre. Então, mas a diferença é, eu deito, como diz o salmista, e logo pego no sono, porque eu sei que se o Senhor, então, ele não está me guardando e guardando a casa, em vão vigia o sentinela. Amém, cara. Então, eu descanso no Senhor. A nossa convicção é, lutas vão vir, provações vão vir. Aliás, a aprovação faz parte para
para que seja um teste para nós, para saber se de fato o nosso coração é do Senhor. Tanto quando caímos no laço do passarinheiro, ou quando o Senhor nos tira do laço do passarinheiro, ou quando o Senhor nos livra antes da gente cair no laço do passarinheiro. Mas então a gente tem que estar ali firme, fé inabalável. Jó, né? A mulher, amaldiçoa teu Deus, mas você não sabe o que fala. Então é sempre ali, fé inabalável, é o que vai nos manter. Amém. E uma questão que eu queria falar com você, Xande, cara, como é que você vê a transformação das crianças lá no Níger? Como é que é essa experiência? O que foi semear na vida das primeiras crianças que hoje talvez já sejam adultos, né? Sim, sim. Olha, tem uma coisa bem interessante que eu acho que vale a pena a gente falar. A partir do momento que eu fui sendo ministrado, as coisas foram acontecendo, aquilo vai se tornando algo que você quer passar para o máximo de pessoas possíveis. Aquela leveza, aquela paz que o mundo não pode dar. E quando eu orei e pedi para Deus, olha, Senhor, se o Senhor tiver o Níger, né? Está aqui até a canequinha de lá. Agora estão fazendo caneca lá, olha que beleza. Agora já tem a caneca lá, ó, o país. Aí eu trouxe de lá. Yes. Então, inclusive, aqui dá para ver onde é que fica a capital, Niamey, né? Você está em que área aí do Níger? Então, lembra que eu não vou falar, né? Por causa de segurança, mas a gente está lá no país, ó, dá para ver o país. Dá para ter uma ideia. Com certeza. Mas estamos em várias áreas lá, né? Em vários interiores, tudo. E quando a gente chegou, pisou por lá, o impacto é muito grande. A gente está dentro do deserto do Saara. Acho que eu já mostrei outra vez, né, no mapa. Cheguei a mostrar, né? Você já era casado nessa época ou não? Sim, já era casado. Eu casei e logo fomos juntos, né? E um dia depois a gente pode também marcar uma outra, só de família, só de relacionamento, tem bastante coisa para rolar. Tem. E então eu fico assim até um pouco pensativo, porque eu lembro como se fosse hoje, né? A chegada, vendo aquelas crianças ali, muitas peladinha, naquele calor, com o pezinho naquela areia quente e se esforçando para estar junto, né? O mais interessante disso tudo é porque eu percebi ali que era Deus para trazer as crianças e as pessoas e formar a equipe. É como o Senhor fez ali com o povo dele. Ele foi formando um povo. Então, ele foi formando ali um povo e foi trazendo. Então, hoje a gente está indo para a segunda geração, como você mesmo disse. As crianças que a gente cuidava lá atrás, há 20 anos atrás, hoje a gente adotou elas, várias delas um pouco maior. Hoje elas cuidam e fazem a mesma coisa com as crianças menores de lá que a gente fez com eles. Então, é um legado. Que incrível. Cara, não tem explicação isso. Se o senhor me recolhesse agora, já estava de bom tamanho. Então, a gente pôde fazer alguma coisa. Eu consegui devolver os dons que Deus me deu para ele, para o reino dele, ensinando várias estratégias, porque é um país islâmico. Então, a gente tinha que entrar com estratégia, futebol, dança, tocar instrumento. Então, ensinei um tempo bateria, teclado, violão. Cortar cabelo, ensinei os caras, tive que fazer curso para aprender a cortar cabelo, para ensinar as crianças, para as crianças. Joguinho de botão de mesa, e levei para lá, eles nem sabiam o que era. Que loucura. Fiz campeonato. Aí, uma vez, eu ganhei PlayStation e comprei uma TV só para fazer brincadeira de futebol. Nunca tinham visto na vida o que era aquilo. Uau. Então, assim, Aí teve uma época que a gente fez o campeonato de vender chup-chup, sabe aqueles lambe-lambe, geladinho? Não sei nem como é que chama aí. É isso aí mesmo. Aqui não tem, não, né? Aqui não tem.
Lá você compra já e já põe no congelador, né? Você compra lá no... Tem, no Publix tem isso aí. No Publix você compra lá os saquinhos coloridos, delícia! Que saudade! E aí... E assim a gente foi indo, cara. Aí ensinando futebol, ensinando isso. Aí eu lembro hoje aqui, fiz uma campanha de escova de dente para levar, ensinava as crianças a escovar dente. Então, assim, foi muita coisa nesse Quando é que você volta para lá? Em breve. A Giovana pegou o Covid, né? Minha esposa. É? Eita. Então, a gente já está terminando ela, já negativou, mas está terminando ela melhorar um pouco mais, a gente já está voltando. Graças assim a Deus. que tiver zerado, a gente já volta. Você tem alguma campanha que a gente possa ajudar, que a gente possa lançar aí? Como é que tá aí? Brother, nós temos aí a campanha para nos ajudar, né? Sempre a gente precisa, porque não é só no Níger, né? A gente teve muitos pessoas que apadrinhavam, que devido ao Covid, o lockdown e a situação, né, do Covid para cá, várias pessoas, mesmo não querendo, mas tiveram que parar pela situação financeira. Então, tem as redes sociais, né? Quem quiser tá dando uma força. Não sei se a conta também, a gente tem uma conta aí. Tá tudo aí na descrição Para quem quiser dar uma força, pô, transfere lá $1, $5, alguma coisa. O pessoal tem um monte de cora, né? Não pega lá aqueles cents tudo. Pô, pega essas moedas, leva, pega lá o cofrinho, sei lá, aqueles de um cento, meu. Tudo é bastante válido, né? E ajudando de coração, né? Então, a gente podia fazer a campanha da pizza aqui. Vamos cortar uma pizza, pegar o valor de uma pizza e mandar para o ministério. Caramba. Então, mas aí eu deixo com você. Aí o Márcio toma a frente aí. Eu faço com prazer, cara. Porque assim, brother, é aquilo que eu falei. Graças a Deus, isso tudo que são os trabalhos, o que a gente faz, são para os projetos Níger, ou Índia, ou Brasil, das favelas. Eu posso testificar e testemunhar, Xande. Eu conheci você aqui em Orlando, cara, há muitas luas atrás, né? E eu vejo aquele Xande que eu vi aqui e o Xande que eu vejo hoje, cara, ainda focado, ainda com o coração queimando pela salvação das pessoas, né, cara? Para alcançar as vidas. E eu tenho certeza, cara, que Deus olha para você com um sorriso enorme. Amém. E você, para mim, é um exemplo de alguém que realmente tinha tudo para ser um astro, mas decidiu estar aos pés da estrela da manhã, né? Do nosso Senhor. E, cara, é um privilégio assim, enorme poder desfrutar aí do seu conhecimento, da tua amizade, do teu carinho, da tua unção, né? Que eu sei que Deus vai derramar e muito mais ainda sobre você. E a gente já está aí há 1 hora e pouquinho. Eu queria saber se você gostaria de fazer alguma consideração, se gostaria de fazer alguma oração, se tem alguma pergunta que de repente ainda não quer calar, se tem alguma coisa que eu... Olha, eu queria deixar, se me permitem, né, um conselho, né, assim, de irmão em Cristo. Olhe para a história, vida, obra de Jesus. Foca em olhar ali como ele se comportava, como ele agia. Isso tudo transformou a minha história e tem transformado vidas de crianças, jovens e adolescentes em uma nação islâmica, imagina. Dê graças a tudo que você tem. Não reclame mais das coisas. Olha, glorifique a Deus porque você tem uma escola para ir. Não fique triste quando seus pais vão te acordar e às vezes você fica bravo, fala até um palavrão, porque, cara, honra teu pai e tua mãe no Senhor, cuida das pessoas, ajuda e respeite aqueles que cuidam de você, seja sua avó, o seu tio ou algum tutor. Porque, por exemplo, eu já não tenho meu pai e minha mãe para me acordar. E eu fico lembrando quantas vezes eu fui estúpido com meu pai me acordando para eu ir para a escola. Então, aproveite os seus familiares, aproveite a família, aproveite seus amigos.
Aproveite amizades mesmo que vão edificar a sua vida. Olhe para o Senhor e de maneira nenhuma, meus queridos, que vocês se sintam, mas será que Deus vai me ouvir? Será que realmente eu sou digno do Senhor estar me recebendo no reino dele? Sim, o Senhor está de braços abertos. Basta você tomar um passo de fé, abrir o seu coração para que o Senhor possa trabalhar no seu coração e para que você possa responder também o chamado. Tem interesse em conhecer a palavra dele, tem interesse em seguir os passos do Mestre Jesus. Então, eu acho que nesses 2 bate-papos, eu acho que foi muito bom, a gente deu alguns pontos que vai dar para você dar uma boa limpada na sua casa, no seu coração, e agradeço a oportunidade. No site, entre nas redes sociais, Alexandre Cagnoni, né, no Spotify, no iTunes, Deezer. Então, tem lá, tem também, se você quiser adquirir os louvores em outros idiomas, também tem, ok? Tem louvores em alemão, italiano, francês, alemão. Você canta isso tudo, cara? Tudo louvores que o Senhor falou para estar traduzindo e em outras línguas. Em coreano também e hebraico. A gente vai entrar em estúdio para hebraico, se Deus quiser. Então, é usando os dons que Deus me deu através, então... Eu tenho uma última pergunta para você aqui, Alexandre, que eu acho que é importante colocar, que vai caber para os pais de adolescentes também, mas a gente tem aqui nessa live de hoje uma professora, a Lu Pinelli. Obrigado, Lu, pela sua colocação aí, que ela é professora e ela vê os adolescentes perdidos, né, cara? E essa fase de adolescência é uma fase muito, muito perigosa, onde o diabo acaba semeando muitas e muitas vidas através da música, cinema, enfim. Como você julga que não só os pais, mas a própria Lu pode lidar e ser luz num ambiente onde talvez seja proibido orar, onde talvez seja proibido falar de Jesus? Vamos lá. Lembra que, primeiro, nós somos carta viva. No Níger, eu não fico orando alto pelas ruas e eu não fico também com Bíblia aberta e nem pregando. Então, são as nossas atitudes. Lembra quando olharam para o Senhor Jesus e falaram, nossa, ele tem uma palavra de graça, sai da sua boca. A palavra de graça, tem uma graça no falar dele. Então, para a gente conseguir ter essa semelhança com o Senhor Jesus, a gente tem que estar bem ouvindo coisas que edificam, história, vida, tal. Então, eu tenho em áudio, eu tenho os 4 evangelhos, eu tenho estudos bíblicos, a gente há pouco agora estava estudando um pouco, eu e minha esposa, sobre a vida ali de José. Você está entendendo? Então, a gente procura se edificar, mas é gostoso, porque é bom e agradável essa presença do Senhor. Lembra que a palavra ela é doce como mel? Sim. Então, não é cansativo eu estar direto relacionado com as coisas da palavra, porque é doce. Então, eu só vou ter esse entendimento se o meu coração estiver cheio da palavra, porque então vai conectar e vai trazer a palavra certa, no momento certo, o discernimento, e as coisas vão acontecer. Então, por exemplo, uma professora, num ambiente daqueles, a primeira coisa é o testemunho para os de fora, ela sendo uma carta viva, é a forma do comportamento dela, na reação dela, nas brincadeiras que não são boas, é a reação dela com graça e com autoridade para falar para um elogio. É tudo isso, é o feedback o tempo todo, no corredor, indo para a sala dos professores, indo para o estacionamento, no carro, bom dia, tudo. Tudo. Porque todos estão de olho nela. Quer dizer, os alunos, é a professora. Então, ela tem essa oportunidade de ser a carta viva lá, ou em qualquer outro lugar. Queria lembrar uma coisa aqui, deixar bem claro também, com essa resposta,
que nunca é só um dia de ministração quando levamos os estudos na área de libertação, mas não só desfazer também das coisas que o Espírito Santo já te mostrou, mas estar também dando uma reciclada, lendo de tempo em tempo os textos, porque a gente pode esquecer. Uhum. Então, isso também ajuda. Não sei se a professora pegou o primeiro dia, a primeira live. É importantíssimo que ela possa ouvir inteiro, anotar os textos. É importante. Ainda, olha só como é importante o papel dos professores na sociedade. O que é a família? A família é a primeira comunidade da raça humana. Ela surgiu antes de todas as instituições, antes que se formassem os povos e as nações. Ela é o núcleo básico da sociedade, está lá em Gênesis 1, 27 e 28. Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem os criou. Homem e mulher os criou e os abençoou. Deus é o criador da família. Portanto, ele é o único que tem autoridade e direito de dizer o que é a família, para que existe e como deve funcionar. Gênesis 2, 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une a uma mulher, tornando-se os dois uma só carne. A família é o alvo dos maiores ataques de Satanás, e a gente sabe. Então, eu queria só lembrar isso, porque a importância dos educadores, dos pais, para ter uma família e constituir e manter uma família sólida na palavra e no Senhor. Amém. Então, vai essa dica, né? Acho que a professora vai ter bastante texto, subterfúgios ali, coisas que foram faladas na primeira live, que ela pode anotar, dar uma aplicada em casa primeiro, e depois o Espírito de Deus vai estar direcionando. Amém. Glória a Deus. Eu queria fazer uma colocação também. Eu fiz um vídeo do meu testemunho, subi sábado passado, e eu tive muito problema de rejeição, né? Eu tive muito problema de rejeição, uma baixa estima, uma baixa autoestima, né? E eu fui contratado por uma mãe que a filha se corta e ela também sente uma rejeição muito profunda. E troquei uma meia dúzia de palavras com ela e rapidamente o Senhor foi esclarecendo a ela que a rejeição começava até na própria infância dela, né? Então, puxando aí um gancho do que a Lu Pinelli colocou, eu gostaria de deixar aqui aberto para os pais que estão assistindo essa live agora, ou para os pais que vão assistir essa live depois, escreve aí nos comentários dessa live temas que vocês acham que sejam pertinentes para os adolescentes, para os jovens, porque o meu canal é voltado para louvor e adoração e o ensino em louvor e adoração. E cara, eu estou chegando num momento onde eu vou falar sobre o templo, esse templo. Então, isso faz parte do projeto que Deus colocou no meu coração dentro do meu canal, falar sobre esse templo, né? E eu acho que o intuito de Satanás, em primeiro plano, se ele conseguir violar o templo, se ele conseguir fazer com que aquele templo ele fique inabitável, né? E esse templo ele se torna inabitável quando o pecado abunda nele, né? Ele pode ter uma grande chance de destruir uma vida. Então, os pais que estão passando essas situações com seus filhos, e a primeira, eu vou fazer uma série de vídeos para adolescentes, e um deles vai ser rejeição. Deixa aí a sua mensagem, o que vocês gostariam, né? Que eu vou orar ao Senhor e pedir a direção para eu poder estar falando. Não sou psicólogo, não pretendo ser um psicólogo, mas eu conheço o psicólogo dos psicólogos. Então, quem sabe a gente pode ter uma direção aí para os jovens, né? E alguém como você, né, Xande, está deixando aqui 2 vídeos enormes de 1 hora e tanto aí, um legado enorme de ensino. Isso é muito fantástico, cara. Eu sou grato a Deus pela tua vida. Amém. Fico feliz, lembrando que nós temos um canal infantil, Turma do Xande, pelo YouTube,
pedir para minha esposa pôr aí. Olha lá, a turma do Xande. Tem o Xandinho, meu Deus! Vovó Girafa e o Doguinho. Você me mandou isso aí naquele grupo de links, não mandou? Acho que sim. Olha lá, a turma do Xande. Mandar para mim, por favor. Inclusive, ó, são histórias bíblicas e bem bacana. Então, são histórias que as crianças, os pais podem deixar tranquilamente as crianças assistirem. Então, agradecendo nessa oportunidade da gente estar junto. Obrigado aí por todos. Alguns testemunhos era bacana depois deixar relatado aí, porque eu acho que vale a pena dar uma lida, se puder. Sim, pelo menos. Eu procuro responder todo mundo que me escreve. Mas é bacana depois, se você puder e achar interessante, falar, né? Ó, não precisa dar o nome, mas ó, aconteceu assim, assim, assim. Olha, minha filha parou de ter medo de dormir à noite no escuro. Meu filho parou de fazer xixi na cama de medo. E coisas assim, sabe? É bem bacana. Não precisa dar nomes, mas isso fortalece e identifica até com outros pais ou outras crianças. Então, foi falado bastante sobre isso. Eu acho que é bem bacana. Esqueci de falar do livro da Giovana também, minha esposa, O Sofrimento da Alma e o Socorro de Deus. Que legal. Então, esse livro é muito bacana, é um devocional, ok? Então, não só para as mulheres, mas vai ser lançado em abril, em São Paulo. Então, mas já tem ele para quem quiser. Então, a gente pode enviar lá do Brasil, mais a postagem do correio. Então, baseado no livro de Salmos. Tá na então, tem mais de 150 poemas devocional. E é bem bacana. Tá na Amazon para vender? Não sei, aí agora é só com a minha esposa. Como ela está lá do outro lado, ela está acompanhando a gente, mas também que nem a sua, é longe, lá de longe. Mas pelo site ou pelas redes, né, como a gente já mostrou, que está por aí de novo, né? Então não preciso mostrar a folha de novo, não precisa. Então entra, siga o canal, e é isso. Agradecendo por tudo. O livro para obter esse livro aí, como é que faz? A Sheila está perguntando aqui. Então, manda para nós no inbox, aqui lá pelo Instagram ou pelas redes aí, que você puder estar entrando, e a gente manda. Aí manda o endereço, né? Manda o endereço, aí o pessoal vai ver o correio quanto custa, né? Se for Estados Unidos, zip code, aquela coisa toda. Aí vai ver, deve sair ou de Minas ou de São Paulo. E a gente manda. Glória a Deus. Xande, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela tua vida, testemunho. Amém. Orem por nós, não esqueçam. Eu gostaria de orar por você, se você me permitir. Claro, por favor. E eu gostaria de pedir uma coisa para todos nós que estamos nessa live aí. Pode parecer maluco ou não, mas eu gostaria que você estendesse a mão assim para o vídeo do seu computador, para a gente orar pela vida do Alexandre e da Giovana. Amém. Pai amado, nessa hora eu gostaria de pedir, Senhor, em nome de Jesus, com todos esses meus irmãos nessa live, que o Senhor esteja cobrindo a vida desse casal tão importante, tão especial, Senhor, para o teu reino. Senhor, que os teus servos, Senhor, sejam acompanhados pelos teus anjos, onde eles estiverem. Pedimos, Senhor, a tua proteção, os teus mais altos anjos, Senhor, protegendo os teus servos. Pai, que onde ele entre, Senhor, a luz do Evangelho entre consigo, Senhor, e vidas sejam arrebatadas do inferno. Pai, por onde ele ande, Senhor, por onde eles andem, Senhor, que a tua paz seja semeada no coração daqueles que ouvem, Pai. Senhor, eu peço sobre esse livro que a Giovana está publicando agora, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, que seja uma semente tremenda nos corações que estão precisando da palavra. Pai, eu te agradeço por esse privilégio, por esse vídeo que está sendo agora divulgado nas redes, que o Senhor possa estar levando, Senhor,
Há muitas vidas que precisam ser ministradas. Pai, eu te peço sobre a vida dos adolescentes, dos jovens que estão presos pelo diabo. Senhor, pelo sofrimento desses pais que choram, Senhor, e se questionando, se culpando. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja dando estratégias, que o Senhor esteja dando palavras de sabedoria sobre esses pais, para ministrarem sobre os seus filhos. Começar por mim, Senhor, que passo luta também. Mas, Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque nós sabemos que quando nós decretamos no mundo espiritual, Senhor, nós lançamos uma verdadeira bomba atômica, Senhor, no inferno. Então, Senhor, que as obras do diabo sejam desfeitas, que o maligno seja escancaradamente e, Senhor, descortinado na nossa família, dos nossos filhos, para que a tua glória resplandeça, Senhor, em nome de Jesus. Entrego, Senhor, esse vídeo, essa live nas tuas mãos, para que o Senhor esteja cumprindo segundo a tua vontade, Senhor, nesse propósito para o qual nós fizemos. Que seja frutificado no teu reino, em nome de Jesus. Amém. 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 Valeu. Muito Irmão, obrigado. muito obrigado. Deus abençoe. Deus te abençoe e vamos estar em contato. E quando você vier para Orlando, cara, parada obrigatória aqui em casa. Tá joia. Obrigado pelo carinho e também a nossa casa está à disposição aí. Obrigado. Um abraço para todos. Um abraço, Deus abençoe.